sejam muito bem-vindos ao canal Com Quem Eu Falo, por gentileza. Esse é o nosso primeiro vídeo, então pode estar um pouco estranho, sou eu que edito, mas o importante é que eu estou fazendo isso para a gente conversar um pouco sobre o assunto de hoje, que é a diferença entre saque e sucesso do cliente. Então, bora aprender um pouquinho mais. Vamos começar então elencando algumas coisas. Sobre o que você precisa, ou o que você quer na sua marca, na sua empresa, se você quer migrar de um para o outro, é bom você entender o que faz o saque e o que faz o sucesso do cliente, o sucesso do cliente. Eu já apresentei um pouco aqui o nosso projeto, que é esse canal, e o nosso podcast, que tem o mesmo nome. Você pode ver o vídeo, possivelmente ele vai aparecer em algum lugar, eu ainda não me acostumei com isso, então em algum lugar dessa tela esse vídeo vai aparecer, e na descrição também aqui, ou no primeiro comentário, dependendo de como eu fizer. Então vamos para o assunto de hoje, que é qual a diferença entre o saque e o sucesso do cliente? Primeiro a gente tem que entender que uma coisa não exclui a outra, como a gente já sabe, mas eles têm características completamente opostas. Então vamos lá. O saque, ele é algo que precisa da ação do cliente. O cliente é que toma a primeira ação. Então é o cliente que comunica ao saque se ele tem alguma demanda ou não. E é assim que vai funcionar. Como qualquer outro serviço. Por exemplo, toda vez que você precisa de um saque, veja normalmente nos sites ou serviços que você precisa, você liga e alguém te atende. E essa pessoa te pergunta o que você quer. Isso presume que ela não sabe. Então, o time de saque ele é um time que fica atrás da vontade do cliente. Então, o cliente entra em contato, o saque vai responder sim ou não, o que está tudo bem. O time de sucesso do cliente, ele tem ele é um pouco diferente. Quando a gente fala sobre contatos passivos e ativos dentro do saque, isso não se aplica muito bem ao sucesso do cliente. Eu gosto de ter uma terceira definição. Ele não é nem passivo nem ativo, ele é analítico. O sucesso do cliente, ele precisa entender o que está por trás do que o cliente está falando. Então, além de resolver o problema, que é algo que precisa ser feito, afinal, o cliente consome o seu produto ou serviço, ele precisa ser atendido. Isso não faz você falar sim para ele, só fazendo essa ressalva a todo momento. Mas é importante que você saiba que é ele que faz o seu negócio ficar de pé. Então, você precisa tratar o cliente como um dos pilares do seu negócio. O produto também, todas as outras variáveis que você tenha como pilares de negócio, nunca se esqueça de colocar o cliente lá também. E aí a gente começa a perceber que quando você fala do sucesso do cliente, eu preciso de alguém que analise a situação. Então, primeiro você vai ter alguém que vai olhar para a situação do cliente, vai resolver o problema e vai analisar. Eu consigo extrair alguma coisa para ajudar um grupo de clientes? E é assim que funciona. Então, esse cliente teve esse problema é recorrente, qual tipo de perfil, qual ação que eu aplico, eu consigo aplicar essa ação em massa? Assim eu evito que novos clientes entrem em contato com relação a isso? Legal. Percebe como você pega uma questão para resolver uma questão um pouco maior. Ou às vezes nem resolver, às vezes não é um problema, às vezes é um insight, às vezes é uma ideia que teve, que olha, a gente pode fazer essa mudança, essa melhoria, contribuir com essa nova ferramenta. Então é assim, na verdade, que se diferencia um do outro. Então, primeiro, a gente tem de um lado um atendimento que depende da ação do cliente e um outro atendimento que não depende da ação do cliente. Ele toma ação para resolver para os clientes futuros. Tudo bem? Então, como a gente viu que, além dessa diferença de quem toma a primeira ação, isso já traz consequência o segundo ponto que é super diferente. Então, o segundo ponto é o saque, ele resolve questões. Então, ele está lá para resolver o problema do usuário, o que é válido e precisa ser feito novamente. Eu não quero com esse vídeo criar uma briga entre saque e quem é sucesso do cliente. Não faz nenhum sentido fazer isso, sinceramente. Então, o que a gente pode fazer é, se o saque ele está lá para resolver apenas as questões, a questão morre lá. O cliente entra em contato, tem uma dúvida, fala, e aí você resolve. Resolveu, acabou. A questão do sucesso do cliente foi o que eu falei, precisa de uma análise. Então eu olho aquela pergunta para uma outra ótica. Então eu consigo resolver esse cliente, mas eu sei que eu tenho vários clientes em volta e que são muito parecidos. Se eu fizer eles não terem esse problema, eles vão ser. Você pensa na jornada inteira do cliente dentro da sua empresa, do seu produto, do seu serviço. Então você pensa nessa jornada inteira e fala assim: eu não quero que ele bata aqui, eu quero que ele ande sem problema nenhum. Então, para os futuros clientes que chegarão, você resolve. Certo?
Então, é importante que tenha essas duas diferenças bem claras, porque eu resolvo o problema, no outro eu resolvo o problema também, mas eu resolvo além do problema, analisando o cenário, eu consigo evitar problemas futuros. Essa diferença é primordial. Outra diferença que tem entre o saque e o sucesso do cliente é o tipo de solução. Como o saque resolve de uma forma só, então ele tem um problema e resolve de uma forma só. É muito comum e é por isso que nascem as FAQs, que falavam como devia ser respondido, de que maneira, quais termos usar para padronizar a qualidade. Tudo isso é possível. Tudo isso é bom que seja feito. Mas o problema é que isso traz uma solução de massa para o atendimento individual. O saque faz isso. Ele pega algo que era para ser uma solução geral e trata isso como se fosse específico. Nunca funciona isso, gente. Não funciona em nenhuma esfera da vida. Você ter um problema específico e tratar ele como uma solução geral. Ou que funcione para um grupo de pessoas que você não faz parte. Entende? Então, o que acontece? Você tem um problema no seu notebook. Seu notebook tem um problema específico. Você vai lá Eu, por exemplo, faço isso porque eu não gosto muito de conversar no telefone. Nossa, que coceira. Então, a primeira coisa que eu faço é tentar resolver o meu problema sozinho. Então eu entro no saque, suporte, vejo a FAQ, tento resolver, porque aqueles são os problemas comuns. Resolvi, eu não preciso ligar para o atendimento. A FAQ já resolveu, porque é uma solução de massa, um problema que um monte de gente teve igual. Agora, se eu fiz aquilo e tive o mesmo problema, novamente, aí é um pouco diferente. Nesse caso, eu preciso entrar em contato para falar com alguém. Se essa pessoa me devolve falando para eu fazer algo em massa, não resolveu o meu problema. Percebe que eu vou ter que falar de novo com ela? Esse é o problema da solução em massa aplicada em casos específicos, que é o que acontece de fato em grande parte dos saques. O sucesso do cliente faz o contrário. Ele personifica uma solução. Então, é necessário que você ouça o que o seu cliente está falando, ou o seu usuário, entenda que tipo de perfil ele é. Ele é um perfil que olha as FAQs, tenta resolver sozinho e vem para você como último caso? Ou ele é quem vai chegar, deu um problema A pessoa já liga pro time. Existem esses dois tipos de perfil. Você precisa trabalhar eles de forma diferente. A solução às vezes é a mesma? Possivelmente, como a gente falou já no outro vídeo. Às vezes a solução toma proporções diferentes, mas ela pode ser a mesma para os dois. Mas você precisa então pessoalizar isso, porque é uma pessoa falando com você. E por mais que o seu produto seja um e atenda a massa, você precisa que cada um se sinta assistido por ele. E é assim que funciona o sucesso do cliente. Então, usar termos específicos. Ele é alguém técnico que vai sentir segurança na sua marca se você falar coisas técnicas? Ou ele é alguém que, se você fala uma palavra em inglês, pronto, ele já quer desligar, ele já desiste porque ele não se sente parte daquilo. Você tem que entender isso. Essa é a diferença entre um atendimento que tem um conteúdo de massa puxado para alguém específico, para uma pessoa só, ou que tem um conteúdo de massa que é ali lapidado. Não estou falando que você, meu Deus, vai fazer um atendimento de 3 horas para cada pessoa. Às vezes não tem nem necessidade. Eu, por exemplo, odiaria ter um problema e ter que levar 3 horas no meu dia para resolver esse problema. Eu prefiro não resolver. Sim. Porque assim, eu desisto da marca realmente, gente. Esse é o meu, eu sou esse tipo de cliente. Outro assunto que eu sempre abordo do sucesso do cliente é porque, diferente do time de saque, é um time integrador. O time de saque é um time isolado, é um time de pós-venda. Então ele tem alguém que já vendeu, alguém que comprou, entrou em contato, resolve o problema, acabou aqui. Certo? No máximo, o time de saque vai passar isso para outro time. Ah, isso é o tal time que faz. Essa é a ideia do time de saque. O time de sucesso do cliente é diferente, é um time integrador. Ele pega esse problema, cuida desse problema, aciona quem precisa, comunica quem precisa para resolver e informa o usuário. Isso tudo está dentro de uma característica cerne. Não existe time de sucesso do cliente que empurre o problema para outro time. Eu não estou falando que você precisa resolver os problemas. Eu estou falando apenas que você precisa saber quem resolve. Peraí, né? Aqui para variar, olha. Ela passa o dia inteiro no colo, sem fazer absolutamente nada. E é só colocar para gravar que ela resolve por colo. A próxima diferença é como você se comunica com o seu usuário. O time de saque normalmente tem um canal obrigatório de contato. Então não importa aonde o cliente manifestou a reclamação dele.
Eu reclamei no Twitter, eu reclamei no Facebook, eu reclamei no telefone, eu reclamei por e-mail. Aí você vai responder, que é o que acontece no saque 4.0, que eles chamam, que é, eu respondi no Facebook, o que eu respondi? Te chamei por DM. Aí na DM você fala assim, olha, liga no nosso 0800. Sinceramente, gente, não dá. Porque assim, se a pessoa te chamou por ali, você teve o trabalho, gastou a energia de alguém pra responder ela, por que você vai mandar ela pra outro lugar? Não faz sentido nenhum. O sucesso do cliente tá. Se existe um canal de contato, esse canal é o canal que ele vai ter que conversar com você. Entenda qual é o tom, entenda o que você pode falar, entenda o que é público, o que é privado, mas de qualquer maneira você precisa usar o canal que o cliente chegou, porque é você que abriu esse canal. O cliente não chega e cria um canal da empresa, é a empresa que cria. Então a empresa precisa que o time de sucesso do cliente tenha acesso a esse canal para que consiga fazer essa conversa fluir para os dois lados. E por fim, a característica que eu acho mais marcante e que diferencia e distancia essas duas áreas é quem é o conhecimento que esse time domina. No caso do time de saque, ele domina o produto ou serviço. O que eu digo como isso? Ele tem todos os caminhos para o suporte ou para qualquer outro tipo de coisa. Gente, esse é o Voldemort, tá? É o meu segundo gato. Então, o time ele domina o produto. O produto, ele sabe tudo o que acontece, como você resolve os problemas, o que gera, normalmente, pela minha experiência, gera um pouco um sentimento de que o cliente está sempre errado e ele vai ligar para falar que ele tem dúvida ou que ele está fazendo alguma coisa errada e como o cliente não sabe lidar com isso, ou às vezes chamar o cliente de burro, coisas que não devem acontecer. Agora, o time de sucesso do cliente ele não é especialista no produto. O core dele é o cliente, é o usuário, é a experiência do usuário, a jornada do cliente. É isso que ele é especialista. Cabe dentro disso conhecer o produto também e como ajudar esse cliente. Mas só o olhar sendo diferente já faz com que a postura do time seja diferente. Como eu digo isso? Lembra que eu falei do problema de quando você fala que eu domino o produto, eu sei como funciona, então você que não sabe, você é burro. Eu tô aqui para te ensinar. Por mais que isso seja um pensamento funcional? Funciona, gente. Então, um time que seja extremamente técnico. Já tive pessoas assim no meu time, extremamente técnicas. Só que essa pessoa, várias vezes, ela trata o usuário com pouca empatia, porque ele já está em outro patamar e ele não se importa mais com as pessoas que estão aprendendo a usar o produto ou o serviço. Agora, se o seu time está focado no usuário, putz, o problema então está no produto. E essa é a máxima, quem já trabalhou comigo já deve ter ouvido isso em algum momento. O produto pode estar errado. Se o cliente é público-alvo, baixou ou contratou o produto ou serviço e não está conseguindo usar, errado está o produto e não está o cliente. Porque se tudo está certo, a variável, você captou quem você queria captar, converteu quem você queria converter, usou pelo tempo que queria usar, e aí ele não consegue usar, o problema está no produto e a gente tem que ser humilde para entender isso. Essas são as grandes diferenças. Então vamos recapitular. O time de sucesso do cliente, por que eu vou puxar a sardinha para esse lado? Porque fica mais fácil um pouco a recapitulação. Então o time de sucesso do cliente é centrado de fato no cliente, toma as decisões em cima disso. Ele é analítico, ele propõe melhorias, sempre propõe melhorias e conhece de fato o público. Uma coisa que é uma palavra da moda, e aí é a minha dica de fato para vocês pesquisarem sobre isso, que vai ter possivelmente um vídeo aqui no canal. Mas é a palavra omnichannel, que é uma palavra que está muito na moda e que até hoje não vi ninguém fazendo, tá? Tem gente que chegou muito perto disso, mas eu não consegui ver nenhum experimento que funcionasse tudo isso. Que é você conseguir centralizar, é como se fosse um marketplace dos canais de contato. Então, dentro de um lugar só, eu consigo atender ligação, mandar e-mail, inbox do Instagram, Facebook da timeline, comentário no YouTube. Tudo isso eu centralizo nesse grande omnichannel. Eu acho que é um objetivo, sim. E eu acho que a gente caminha para isso. Eu acho que em breve a gente vai ter isso. Enquanto a gente não tem, é necessário que a gente pesquise como ter um omnichannel. A dica que eu dou para todo mundo que quer montar um time de sucesso do cliente é como o meu time pode ser vanguardista à tecnologia. Um time de sucesso do cliente, ele não espera a tecnologia ficar pronta para solucionar o problema. Ele encontra o problema,
arruma uma forma, normalmente, assim, em 90% dos casos, uma forma manual de resolver esse problema, depois a tecnologia acompanha. Até porque não dá para desenvolver tudo que vem na sua cabeça. O importante é desenvolver o que tem demanda. Tudo bem? Assim como no episódio com essa mesma temática, com uma estrutura um pouco diferente, porque é bem mais conversa do que aqui no nosso podcast, eu indiquei um livro, que é esse aqui, o Purple Cow. Ele é um livro muito legal exatamente para isso. Ele mostra como você se diferencia dentro do seu mercado. Isso é algo que sucesso do cliente é capaz de fazer pela sua marca. E eu digo marca porque eu não quero que vocês associem isso a grandes empresas. Isso pode ser feito em pequenas empresas, pequenos empreendimentos com um funcionário só, como pode ser feito com grandes empresas, que é o que tem sido feito. Tudo bem? Então, até semana que vem. Tchau, tchau. Gente, eu sou novo nisso daqui, então óbvio que eu teria que pedir para você. Então, se você gostou desse episódio, vai ter uma playlist só sobre os próximos vídeos de sucesso do cliente. Se inscreva no canal, dê seu joinha se você quiser e achar interessante, compartilhe com quem você acha que vai gostar. E é isso.